Olá a todos, nosso abraço fraterno e solidário a cada um que não mediu esforços para poder participar desse momento fundamental, eu diria, em termos de reconstrução de uma agenda de intervenção pública de apoio ao desenvolvimento local. Quero dizer que estou muito feliz por poder participar não apenas do evento, mas também com essa mesa, já não é mais mesa, mas aqui a compartilhar essa reflexão junto com o professor Ladislau. Vai ser muito difícil falar depois dele, dado o brilhantismo, mas de certa maneira vou preparar um pouquinho também do que o Nassif vai nos falar com muita propriedade, né? Agradecer o convite e parabenizar todas as instituições que ajudaram a construir esse momento, então, de reflexão, de interpretação e de uma intervenção mais objetiva, mais clara, em termos do desenvolvimento local e conectado com o desenvolvimento nacional, né? O nosso tema aqui é um pouco o desafio que a administração pública tem em termos de uma maior interdisciplinaridade, uma matricialidade, uma integração das diferentes formas de intervenção no âmbito das esferas de governo da nossa República. Muito bem, eu quero inicialmente tratar, não é, de algo que nós precisamos ter muita clareza, não é? Nós temos uma nova maioria política que se estabeleceu a partir da década passada, uma maioria política que não mais aceita voo de galinha. Como todos sabem aqui, a galinha não voa, mas está sempre tentando voar, né? E o Brasil, infelizmente, percorreu, especialmente nos anos 80 e 90, uma circunstância que nós não tivemos crescimento econômico, né? Um crescimento sustentável do ponto de vista das suas taxas de expansão, depois de ter percorrido um ciclo de crescimento entre os anos 30 e 80, muito rápido. O Brasil foi, entre os anos 30 e 80, quase o que é hoje a China. O Brasil foi um dos países que mais cresceu no mundo entre os anos 30 e a década de 70. No entanto, os anos 80 e 90 foram anos muito difíceis, porque, infelizmente, nós não tivemos crescimento econômico. Tínhamos um crescimento num ano, mas no outro ano a economia reduzia dramaticamente, de tal forma que, na média, nós permanecemos quase que estagnados relativamente. E isso foi dramático para o país, porque nós tivemos um quadro de regressão econômica e social. Vamos dizer, em 1980 o Brasil era a 8ª economia do mundo. No ano 2000, 2 décadas depois, o Brasil passou a ser a 14ª economia do mundo. Nós perdemos posição relativa em relação a outros países. O México era um país maior do que o nosso ponto de vista econômico, para se ter uma ideia. Junto com a perda da expansão econômica, nós acompanhamos uma regressão social. Em 1980 nós tínhamos 1.800.000 desempregados. No ano 2000 nós fomos para quase 12 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Essa regressão se deu também do ponto de vista da questão da renda, da repartição da renda. Em 1980, 50% da renda nacional era formada de salários. No ano 2000, os salários representavam 38% da renda nacional. Felizmente, a partir, então, da década passada, o Brasil encontrou um caminho político de não mais aceitar o voo de galinha. O Brasil quer crescer. O Brasil quer liderar um projeto de desenvolvimento nacional de novo tipo, né? E isso permitiu que nós chegássemos agora, em 2011, sendo a 6ª economia do mundo. Éramos a 14ª no ano 2000, hoje somos a 6ª, e as projeções, né, olhando a circunstância desfavorável, inclusive no mundo, podemos chegar em 2014, 2015, sendo a 4ª, se não a 3ª economia do mundo. Está no nosso horizonte. Se nós tivermos crescimento sustentado, teremos essa possibilidade. Mais do que isso, estamos diante de um horizonte muito favorável, que é de superar problemas que nós herdamos de séculos, como é o caso da miséria. Nós podemos chegar em 2014 tendo superado a miséria. Nós temos ainda hoje no Brasil 16 milhões de brasileiros que vivem apenas e tão somente com R$2 por dia. É difícil imaginar como é que alguém pode viver com R$2 por dia no Brasil, mas nós temos 16 milhões
E há uma convergência no plano federal, estadual e municipal para que nós não tenhamos mais, a partir de 2014, uma quantidade tão expressiva de brasileiros nessas circunstâncias. E estamos caminhando para a recuperação dos salários na renda nacional. Hoje os salários representam alguma coisa como 44%, 45% da renda nacional. É baixo comparativamente ao que foram nos anos 50, por exemplo, que chegou até 56%. Não é? Mas há uma trajetória de recuperação dos salários. Não é? Então, importante ter clareza o seguinte: o nosso horizonte é um horizonte em que há um compromisso político em que a economia vai crescer e um compromisso político de redução das desigualdades, das iniquidades e uma melhora do ponto de vista da sociedade brasileira. Então, isso é algo que está em curso. Sobre esse contexto é que nós temos que trabalhar. Tá? Esse contexto de crescimento econômico, não é? Ele tem dois eixos estruturadores. Não é? O primeiro eixo estruturador desse ciclo de expansão econômica que nós passamos a viver agora é o eixo estruturador de uma nova estratificação social. Nós estamos diante de uma emergência de novos segmentos sociais que surgem justamente da expansão da economia através da possibilidade de melhores pequenos negócios e, ao mesmo tempo, da expansão dos empregos assalariados. De cada 10 postos de trabalho abertos no Brasil, 9 são com carteira assinada. E nós estamos gerando ao redor de 2 milhões de postos de trabalho no Brasil por ano. Não é pouca coisa. Somos a segunda economia do mundo em geração de empregos. Isso é possível não apenas fazer com que as pessoas que chegam ao mercado de trabalho encontrem um emprego, como também retirem aquele do estoque dos desempregados, pessoas que estão desempregadas. Temos problemas de qualificação de mão de obra, alguns setores já estão com problemas de escassez de mão de obra qualificada, mas esse é o eixo estruturador. Nós estamos convivendo com uma sociedade em transformação. Segmentos que estavam à margem se incorporam, e isso abre oportunidades de negócio, de desenvolvimento local de novo tipo. O segundo eixo estruturador desse ciclo de expansão que nós estamos vivendo é um eixo que se associa a um outro regionalismo territorial. Né? Até a década de 70, o Brasil era conhecido como uma espécie de uma ferrovia, né? Em que a locomotiva era o estado de São Paulo. A perspectiva dos governadores, demais governadores, era se transformar em São Paulo. São Paulo é a locomotiva, então os demais estados queriam copiar São Paulo. Nós chegamos ao máximo, durante o regime militar, por exemplo, a construir uma mini São Paulo dentro da floresta amazônica, que foi a Zona Franca de Manaus. Coisa esquisita, dentro da floresta montar um parque industrial. Nós fizemos isso porque a ideia era copiar São Paulo. Certo? O que nós estamos vendo nesses últimos 10 anos é uma mudança da dinâmica regional. As regiões, os estados que mais crescem não são as regiões do sudeste, do sul do Brasil, são as regiões norte, nordeste, centro-oeste. Isso tem impactado, por quê? Esse ciclo de expansão favorece determinadas regiões que eram consideradas pobres, não desenvolvidas. Esse é um novo quadro, uma nova realidade. Não é? O Brasil hoje não tem mais uma locomotiva que puxe. Tá certo? São Paulo cresce, mas já é a 4ª renda per capita do Brasil. Até 2020 talvez vai ser a 8ª ou a 10ª renda per capita. Estamos diante da efervescência de outros estados, de outros municípios. Os municípios que mais crescem no Brasil não são as capitais, não é mais São Paulo. Os municípios que mais crescem são os municípios médios, os municípios pequenos, porque estão diretamente relacionados, não é, a essa descentralização das fontes do dinamismo econômico nacional. Frente a esse quadro, o que nós colocamos? O desafio, enquanto gestores públicos, não é? É, de certa maneira, o descompasso do Estado brasileiro em relação a essas transformações do ponto de vista da estratificação social de um lado e, de outro lado, do outro regionalismo. Não é? Até que, em relação à questão social, nós caminhamos relativamente bem a partir da Constituição de 1988, não é? Que descentralizou recursos e responsabilidades. Nós construímos sistemas únicos de intervenção na área social, como é o exemplo mais emblemático, que é o Sistema Único de Saúde. Há uma convergência, uma articulação, a despeito dos problemas, não é? Mas há uma integração das ações entre o governo federal, o governo estadual e os governos municipais. Não é? Um Sistema Único de Saúde que opera com 4% do PIB e atende 150 milhões de brasileiros.
O professor Ladislau, com propriedade, chamou a atenção para, nos Estados Unidos, o sistema de saúde envolve recursos que equivalem a 17% do PIB nos Estados Unidos. E ainda 50 milhões de pessoas que moram nos Estados Unidos estão fora do sistema de saúde norte-americano. Então, o que fizemos aqui não foi pouca coisa. Também avançamos nessa perspectiva da convergência e da articulação dos estados, municípios, né, e a União. Na assistência social, criamos o SUAS, Sistema Único de Assistência Social. A mesma coisa em relação à ação da Previdência, da assistência social, nas políticas de trabalho, ainda que não constituímos um sistema público de emprego, mas, enfim, na área social, onde nós mais avançamos. Por consequência, na área econômica, nós avançamos menos. Porque, de certa maneira, nós ficamos prisioneiros a uma perspectiva fiscalista da área econômica. Nós demos muita força a arrecadar recursos, a fiscalizar, especialmente quando as décadas de 80 e década de 90 foram décadas muito difíceis do ponto de vista econômico, então se fez um esforço muito grande para aumentar a arrecadação. Tá certo? Então, a área econômica, né, do ponto de vista da sua integração e articulação, né, o sentido que se tem do ponto de vista dos consumidores, dos empresários, dos produtores, é que a área econômica, quando se aproxima da sociedade, é para cobrar imposto. Quando não, sinais de alguma corrupção, mas isso aí nem vamos tratar, que não faz parte de uma política pública, pelo contrário. Né? Então, na verdade, o que nós estamos percebendo é que nós estamos deixando, o Estado brasileiro não fez esse movimento do ponto de vista econômico, né? Mas, por outro lado, ocorreram uma série de experiências, ricas experiências, mas que não se articularam na maior parte das vezes. Podemos falar aqui das experiências que tiveram início aí no final dos anos 80, anos 90, dos bancos do povo, a tentativa de levar o crédito para os pequenos. Né? Várias experiências ocorreram e ocorrem nesse sentido. Né? Tivemos as experiências do ponto de vista dos bancos públicos, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, não é? De disponibilizar, através da sua forma de intervenção, não é? Na área econômica, não é? Estamos tendo experiências que dizem respeito a alguma articulação do ponto de vista da construção habitacional, do saneamento. Há uma série de iniciativas importantes, necessárias, mas, na verdade, elas não deram o salto da integração e articulação. Não é? E o que nós estamos vendo hoje, não é? Que os senhores representam aqui, do ponto de vista de uma intervenção articulada no plano local, não é? Reflete, na verdade, a nosso modo de ver, não é? Um salto na administração pública, não é? Em que o consumidor, em que o produtor, o empresário passa a ver a prefeitura, através dos senhores, não mais como alguém que vai lá cobrar impostos, mas, pelo contrário, apoiá-los no seu próprio desenvolvimento, na sua emancipação, no seu potencial. Isso é uma mudança cultural absolutamente fundamental, não é? Para fazer com que o desenvolvimento de fato chegue a todos. E não apenas aqueles mais preparados. Porque, na verdade, o mercado faz com que apenas e tão somente sobrevivam os mais capacitados por forças individuais. Agora, se houver, eu não tenho dúvida que esse é o esforço aqui coletivo, uma intervenção articulada que conecte as diferentes possibilidades no plano local, não é? Nós vamos dar um salto inequívoco e consolidar o outro desenvolvimento territorial brasileiro. Fazer com que o potencial que hoje está disseminado, mas não necessariamente universalizado, possa de fato chegar a essa circunstância. Isso pressupõe, a nosso modo de ver, um amplo conhecimento sobre as ferramentas que existem atualmente. Não é? E que algumas já estão no plano local, outras poderão vir a estar. Então, quais são as ações que o Estado brasileiro, com as diferentes agências, os bancos, não é? As diferentes políticas públicas que existem, que o agente do desenvolvimento pode levar com ele e conectar. Não é? É um menu de possibilidades que ele precisa saber, conhecer. Portanto, conecta a essa possibilidade o papel que os senhores vão passar a representar, que é um papel novo do ponto de vista do servidor público, do gestor público. Porque o processo de formação para as atividades do Estado, não é, deriva justamente de uma enorme fragmentação do conhecimento. Não é? Como é que o Estado foi sendo montado no século XIX para o século XX? O Estado se montou em caixinhas. Tá certo? O Estado
se deu conta que precisava lidar com o problema da ignorância. Como é que enfrenta a ignorância? As pessoas não conhecem a língua pátria, não sabem escrever. Bom, tem que criar o quê? Um departamento, uma secretaria, um ministério. Mas não adianta só criar esse ministério. Precisa ter o quê? Livro didático, precisa ter professor, precisa ter prédio, escola, precisa ter merenda. Então, criou uma caixinha com suas complexidades para poder atuar sobre o problema da ignorância. Perfeito. Mas não tem apenas o problema da ignorância, tem o problema da saúde. Bom, e saúde, como é que enfrenta? Bom, a saúde precisa de hospital, remédio, médico, uma política. Então, o Estado que nós temos hoje é um Estado que foi construído em caixinhas. E essas caixinhas são ocupadas por especialistas. Nos dias de hoje, o especialista é aquele que sabe cada vez mais de coisa nenhuma. Ele sabe muito bem de um ponto, mas e a conexão com outro ponto? Bom, isso não é a minha especialidade. Ora, mas nós não precisamos ser médicos ou profissional da saúde para sabermos que o problema da saúde em si, da doença, não é apenas, não somente uma questão circunscrita ao indivíduo. A saúde tem a ver com alimentação, tem a ver com estresse, tem a ver com o tipo de trabalho, é uma coisa holística. Tá certo? E esse é um entrave para nós operarmos de forma articulada, porque as especializações travam essa integração. Não é o caso dos senhores. Os senhores terão que ter uma bagagem ampla para poder olhar aonde atuam e perceber que, frente a cada caso, pode ser aplicado diferentes instrumentos. E para poder oferecer isso é necessário uma visão ampla das possibilidades que nós temos hoje de intervenção. Se não houver essa visão ampla, nós talvez estaremos fazendo mais do mesmo. E o mais do mesmo não resulta em alguma coisa superior. Portanto, a tarefa dos senhores ela é estratégica do ponto de vista da presença frente às iniciativas, aos negócios que tem no município, na localidade. Porque isso vai permitir conectar a realidade local com esse ciclo de expansão que nós estamos vivendo, que é de longa duração. O Brasil está dando resposta ao mundo. Nós não estamos vivendo a mesma circunstância que países ditos ricos estão vivendo. Os ricos estão diante de uma situação que é a escolha entre a decadência ou o declínio. Ora, não é essa o nosso horizonte. O nosso horizonte é um horizonte de enormes potencialidades. Especialmente pelo fato que essas potencialidades vêm acompanhadas de algo que a gente não teve quando nós crescemos muito, que foram os períodos dos anos 30 e os anos 70, que foi a ausência de democracia. Nós estamos completando nesse ano, 27 anos de experiência democrática. É o período mais longo da nossa história. Nós não somos um país de cultura democrática. Nos mais de 500 anos de história que temos, não ainda temos 50 anos de democracia. Portanto, a tarefa dos senhores é absolutamente um marco na gestão pública. Porque ela vem acompanhada da perspectiva de combinar, não é, o que está ocorrendo no Brasil como um todo com as possibilidades, não é, de uma difusão, de universalização dessas possibilidades no plano local. Ela vem acompanhada da perspectiva de transformação da gestão pública a partir de um conhecimento mais holístico, mais totalizante, mais amplo possível. Porque tem que entender na questão fiscal, mas também tem que entender do financiamento, tem que entender da assessoria técnica, como é que isso se vincula ao que hoje o Estado brasileiro oferece nas mais diferentes instituições. Então tem que conhecer como é que opera o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Banco do Nordeste, como é que opera o BNDES, como é que são as políticas do Ministério da Indústria e Comércio, como é que são as políticas de apoio à economia solidária do Ministério do Trabalho. Precisamos ter uma visão ampla. Certo? Isso é um desafio muito positivo, é um desafio que ajudará a transformar o Estado brasileiro a partir dessas experiências. É uma experiência que foge, evidentemente, à ideia da área social de você construir complexos setoriais. Os senhores farão uma atuação mais diversificada, mais integrada. Portanto, é algo que nos interessa muito poder apoiar, inclusive do ponto de vista do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é a principal instituição de produção de conhecimento em torno do tema do desenvolvimento, monitoramento e avaliação de políticas públicas e o planejamento nacional. Não é? Esse momento tão rico é que nos alegra, não é, a olhar para os próximos dias, anos, e perceber que nós estamos construindo algo novo, a partir da democracia, a partir da capacidade de cada um intervir, não é?
tendo em vista um conhecimento mais amplo, não é? E mais do que isso, fazendo chegar as oportunidades ao andar de baixo do Brasil, né? Porque o andar de cima sempre teve o privilégio de contar com grandes bancos, com anistia fiscal, com uma série de possibilidades, porque eles são tão grandes, não é? Que vem direto no presidente, vem direto no ministro. Agora, os pequenos ficaram sempre à margem. Pelo contrário, não é? Pelo esforço magnífico que o SEBRAE faz, não é? Que a articulação dos prefeitos, não é? Com o apoio dos bancos públicos e uma série de instituições que estão apoiando esse evento, eu não tenho dúvida, não é? Que nós chegaremos mais rápido àquilo que nós todos almejamos, que é ter um Brasil desenvolvido. Né? Nós temos gargalos inequívocos, porque a desigualdade é muito grande, como o professor Ladislau apresentou, não é? A heterogeneidade que nós temos no setor produtivo, né? As diferenças de produtividade entre a grande empresa e a pequena empresa são brutais. Não é? E o papel dos senhores será justamente esse nobre papel de ajudar a reduzir as desigualdades e construir um Brasil justo, soberano e desenvolvido. Muito obrigado.